Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que está aqui no meu canal. Peço que vocês, se ainda não são inscritos, aqueles que não são, se inscrevam, ativem a sineta. Semanalmente, no máximo quinzenalmente, nós estamos trazendo postagens de conteúdos de altíssimo nível, alta profundidade, para compartilhar técnicas e experiências de consultoria e gestão empresarial. Eu sou criador de um programa, como eu comentei, chamado Programa Alavancar.com, e através desse programa a gente tem compartilhado técnicas, experiências e métodos de consultoria para formar profissionais e transformar profissionais em 43 países do mundo. Hoje estamos presentes em 4 continentes, e nas últimas 2 semanas tivemos a entrada, eu já comentei, até reforço essa informação, a Nigéria entrou no nosso programa, temos lá o nosso primeiro cliente, e daqui uns dias, se Deus quiser, estaremos também na Oceania, que é o único continente que a gente ainda não está presente. Austrália e Nova Zelândia, já estamos costurando diversas parcerias, fazendo um bom trabalho para que a gente consiga entrar com muita qualidade também naquele continente. O vídeo de hoje ele é direcionado àquelas pessoas que têm uma dúvida ou talvez queiram entender um pouco mais esse assunto. Quero ser um consultor empresarial ou uma consultora empresarial. Por onde começar? Essa é uma dúvida muito frequente, muito recorrente para aqueles profissionais que talvez sintam o chamado para essa atividade, que é uma atividade tão interessante, tão dinâmica, a consultoria empresarial, mas não sabem por onde começar. Às vezes o profissional até já tem acesso a algum conteúdo, tem um entendimento técnico de alguma área, mas não consegue juntar essas informações para saber, de fato, hoje, se eu quiser começar, quais são os passos que eu devo fazer, né? E o nosso canal ele é dedicado a trabalhar também conteúdos como esse. Apesar da gente ter diversos vídeos muito técnicos, muito profundos, a gente também traz um pouco a reflexão para que os profissionais saibam o que fazer para entrar no mercado, como acessar esse mercado, né? Como eu operacionalizo a minha entrada ao mercado. Então a gente vai falar disso agora. Vocês, antes de mais nada, estão vendo que eu estou vestido aqui, né? Estou com um cachecol aqui, e quem é da terrinha deve saber de onde é isso daqui. Eu vou até abrir aqui para fazer um agradecimento. Tá aqui, ó. Opa! Vou até deixar aqui atrás, acho que vai ficar melhor, né? Então, Portugal, né? Gostaria muito de agradecer essa terra, que eu tenho um carinho imenso, já fui a Portugal diversas vezes, umas 5, 6 vezes. Tenho família em Portugal, meus padrinhos moram em Cascais há muitos anos, acho que uns 30 anos já. Meus primos, agora meu primo, um dos primos meus que moram lá, ele teve um bebezinho novo, a Carminha, um beijo para todos vocês, a Marta, Tunico, tia Malika, tio Manuel, pessoas muito especiais. E Portugal acabou de completar o número de 300 pessoas, 300 profissionais participando dos nossos programas. E para mim é uma alegria muito grande, né? Porque nós estamos presentes em vários países e Portugal está no nosso top 3, aí é o top 4, na quantidade de profissionais que participam do programa. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos e Rússia são os 6 principais países onde a gente tem atuação. E é uma grande alegria a gente ter alcançado esse número, 300 profissionais em Portugal. Para mim é uma alegria muito grande. Então aproveito o vídeo para dividir isso com todos vocês. Voltando ao nosso tema, quero ser consultor empresarial, consultora empresarial. Por onde começo? Então a gente começa dizendo que existem 3 pilares que ajudam a gente a refletir, a compreender e a programar a nossa entrada para esse mercado. E esses 3 pilares, a gente vai dar alguns nomes para eles, né? Vamos nomear isso aqui, vamos entender do que a gente está falando. O primeiro deles a gente vai chamar de conhecimento, pilar do conhecimento. Vocês estão vendo aí do lado, pilar do conhecimento. O segundo deles, pilar da oportunidade, né? Também vamos falar dele. E o terceiro e último, pilar do planejamento. Então, estamos falando de um verdadeiro tripé que sustenta esse início, esse pensamento, esse desenvolvimento do profissional para que ele acesse o mercado. Oportunidade, conhecimento e plano ou planejamento. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, falando sobre conhecimento. O que o pilar conhecimento tem a ver nesse momento? A consultoria, né, ao contrário do que muitos pensam e do que muitos pregam por aí, e eu sou totalmente contrário a esse pensamento, que a consultoria é um ramo seleto, é um ramo apenas para alguns indivíduos que atingiram um certo nível de conhecimento e maturidade e que podem depois compartilhar a sua expertise. Eu sou totalmente contrário a isso. Primeiro porque eu vivi algo totalmente diferente disso e porque há muitos anos eu tenho compartilhado técnicas e experiências com pessoas que têm 20 anos, 22, 23 anos e que se transformam em grandes consultores, ajudando e transformando a vida de diversas empresas por todo o mundo.
E por que eu sou contrário a isso? Porque consultoria, quando a gente para pensar em conhecimento, nesse pilar conhecimento técnico, consultoria não é necessariamente o compartilhamento de experiência. A consultoria bem feita é a aplicação técnica de métodos, de procedimentos. Então você se apropria e ganha casca, né? Ganha entendimento técnico de diversas ferramentas e procedimentos técnicos que quando você domina esses procedimentos, gira a roda e aprende a utilizá-los de uma maneira saudável, você não tem muita idade para isso, né? Você pode aplicar bem uma técnica, uma experiência como essa com 23, 24, 25 anos, tal como com 55, 60, 70. A experiência de vida ela pode trazer algumas agregações a mais, obviamente. A pessoa que gira a roda mais vezes por muitos anos, você vai criando a sua caixa de ferramentas e a sua caixa de casos que você viveu. O que não quer dizer que uma pessoa mais jovem, que não teve tantos anos de vida empresarial ou profissional, não possa aplicar essas ferramentas com qualidade. Eu comecei a desenvolver minha atividade, eu tinha 19 anos, 18 para 19. E com 23 anos eu já estava me lançando ao mercado privado da consultoria. E muito bem, obrigado. E lá se vão quase 20 anos. Então, conhecimento técnico. De que tipo de conhecimento, Maurício, você está falando nesse primeiro pilar, né, sobre como a gente entra para o mundo da consultoria? Eu não estou falando de um conhecimento muito teórico, eu não estou falando necessariamente de uma graduação. Ao contrário, né, a gente está falando de conhecimentos mais técnicos, mais específicos, a gente está falando dos métodos em si. Não que os conhecimentos acadêmicos e teóricos não sejam importantes. Obviamente são. Eu passei por diversos deles, né? Passei por mestrado, passei pela pós, passei por MBA, pela graduação, obviamente, por diversos cursos e tudo mais. Mas esses cursos, esses trabalhos acadêmicos, eles nos conduzem a refletir e a talvez buscar ainda mais conhecimento. Mas para o mundo da consultoria, apenas esse conhecimento acadêmico, teórico, ele não é suficiente. A gente precisa da ferramenta, do método, ok? Então, quando a gente fala que entrar no mundo da consultoria, para entrar no mundo da consultoria, você tem que pensar nesses 3 pilares, né, que é o conhecimento, a oportunidade e o plano. Esse conhecimento, reforço, é técnico, tá? Conhecimento técnico, operacional, método. O conhecimento acadêmico, teórico, ele é necessário? Vou reforçar. Ele é importante, mas não é ele que faz a diferença lá no campo, ok? Ele se agrega, mas ele não resolve. Falo isso por experiência própria. Se tiver alguém aí do outro lado que seja exclusivamente do mundo acadêmico, peço desculpa, talvez, se eu estou incomodando com essa fala, mas eu vivo a vida privada e prática, né, de empresas privadas há muitos anos. E quando lá no início da minha carreira eu tentei, nos primeiros 2 anos, dar uma ênfase nessas questões mais teóricas, grandes cases, grandes nomes da literatura, da administração e da consultoria, eu não consegui resultado com uma empresa pequena, com a empresa de médio porte, com aquela empresa que precisa de ajuda real, né? Ele não precisa de um caso da Nike ou da Coca-Cola, ele precisa de uma ferramenta que seja real para ele, né? Então, talvez isso não é um mestrado que vai trazer. Ele é importante para agregar valor e conhecimento. Mas, reforçando, e eu encerro por aqui esse pilar, é o conhecimento técnico-metodológico que a gente precisa. Onde buscá-lo? Você tem diversas plataformas para buscar esse conhecimento técnico e metodológico. O Programa Alavancar é uma delas, né? Mas a gente pode falar de diversas outras. Você vai achar e encontrar, não só na internet, mas nos cursos presenciais, você vai encontrar grandes tutores, grandes mentores empresariais ou mentores de consultoria que vão conseguir trazer você para o procedimento que ele utiliza. Então você vai ter que buscar, vai ter que dar uma fuçada. Eu faço uma sugestão, vou colocar aqui do lado. Nós temos um curso que ele custa R$1, né? No Brasil, ele custa R$1. Tem 8 horas de duração, diversas ferramentas técnicas, e ele pode ser uma forma de você compreender, né, o que de fato faz e como de fato trabalha um consultor. Nesse curso eu trago 5 metodologias minhas, né? Você vai ver o link aí, orgânico.programalavancar.com. Então, no Brasil ele custa R$1, fora do Brasil ele vai custar ou 5 euros ou 5 dólares. Por que esses valores? Porque eu não posso fazer ele gratuitamente, porque a plataforma, para que eu consiga ter todos os recursos que
que o curso tem, e quem se inscrever vai ver que é um curso de altíssimo valor agregado, eles nos obrigam a ter uma taxa mínima, que é para funcionar, para tudo funcionar, né? Para que a pessoa tenha acesso, para que ela possa ter acesso aos conteúdos audiovisuais, para que ela possa baixar recursos e tal. Então a gente precisa ter essa cobrança mínima. Fica a dica, é uma oportunidade, uma alternativa para que você entre já nesse pilar do conhecimento, de uma forma quase gratuita, né? Vamos combinar que no Brasil R$1, hoje você compra 2 ou 3 pirulitos, então não é quase nada, e é um curso que vai te dar uma abertura de visão para o que é conhecimento técnico. Aí a gente passa para o segundo item, o segundo pilar desse tripé. Como eu entro no mercado da consultoria, né? Quero ser consultor, o que fazer? Segundo pilar, oportunidade. Por que a gente fala desse pilar? Porque a gente não tem demagogia, né? Eu não posso ter demagogia, nem vocês. A gente não pode pensar naquilo que é insano, naquilo que não é real para a nossa rotina, para a nossa comunidade. Oportunidade é, mesmo que eu busque conhecimento, é aplicável na minha região? Onde eu moro, onde eu atuo, será que eu tenho capacidade, condição de oferecer esse trabalho? Se eu não tiver essa oportunidade aberta, você pode buscar o tanto de conhecimento que você quiser, mas se você não tiver onde aplicá-lo, ele vai cair no desuso. E assim como as línguas, né, que a gente aprende, o inglês, o francês, o alemão, se você não pratica, você perde. A mesma coisa é com conhecimento técnico. Se você não pratica, se você não exerce, ele vai, aos poucos, diluindo aí no seu HD mental, né, no nosso HD cerebral, digamos assim. Então, essa oportunidade, o que é? É a capacidade da gente analisar no entorno onde nós estamos, a nossa cidade ou a nossa micro-região de moradia, aquele raio de alguns quilômetros que você tem a possibilidade de vir a trabalhar, e compreender se ali você tem um público mínimo e adequado para receber um trabalho de consultoria. E para ajudar você a compreender isso, eu posso dar 2 dicas. A primeira delas é, vamos voltar no pilar anterior, e lá naquele curso de R$1, ou €5, ou $5, você vai ter o primeiro passo, a primeira etapa, chama-se pesquisa de mercado. Eu vou ensinar com detalhes como você constrói, desenvolve e aplica uma pesquisa para compreender alguma coisa do mercado. Pronto. Voltamos agora para esse pilar 2, que é da oportunidade. Você já pode aplicar a pesquisa nele. Você pode pegar essa primeira etapa do curso orgânico, do nosso curso de gestão empresarial, por R$1, por €5 ou por $5, e já aplicar na prática. E aí você vai compreender que naquele raio de atuação que você pretende, você vai buscar algumas informações. Quantas empresas tem, qual que é o faturamento médio, se essas empresas estão dispostas ou não a contratar consultoria, se eles têm colaboradores ou não, quais são as deficiências, quais são as necessidades. E isso já vai gerar o que a gente chama de tabela de oportunidades, né? Isso é entender a oportunidade. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é, existe um fator quantitativo que nos ajuda a definir se a atividade de consultoria é viável ou não. Qual é esse fator? Eu vou falar alguns números do Brasil, mas em outros países esse número é bem parecido, tá? Como Portugal, como Angola, Estados Unidos, México, que recentemente eu atendi um cliente lá, um parceiro do programa Alavancar no México, e ele também revelou para a gente números muito parecidos. Existe um quantitativo aproximado de pessoas para empresas, né? No Brasil e em qualquer lugar do mundo. Essa média brasileira hoje está na faixa de 9,5 pessoas para cada empresa. Vamos arredondar quase que para 10. Então, para cada 10 habitantes, você tem um CNPJ, você tem uma empresa aberta. Independente do que ela faça, independente de onde ela atende, independente do que ela exerça. Então, essa é uma média mais ou menos padronizada. Considerando essa média de 10 pessoas para cada empresa, a gente entende pela experiência dos últimos anos que se você está numa praça, se você está numa região, uma micro-região, que tem uma população inferior a 50 mil habitantes aproximadamente, a consultoria ela não se torna tão viável assim. Porque na métrica que a gente desenvolve, que eu desenvolvi nos últimos anos, a oportunidade de você conseguir uma carteira de clientes formada não vai ser muito interessante. Então, se você está numa região, numa cidade que tem menos de 50 mil habitantes, a dica que eu te dou é, existe a possibilidade de você expandir o seu raio de atuação para passar desse número? Se você fizer isso, obviamente, você vai ter uma chance maior de que esses conhecimentos buscados no primeiro pilar sejam de fato aplicados. Ok? Senão você às vezes vai nadar e morrer na praia. Você vai acabar não tendo um público mínimo. Porque não só no trabalho da consultoria, mas como nos outros trabalhos que envolvem serviços e comércio, tudo é ditado ou tudo é visto através da conversão.
né? Em média, a cada X clientes em potencial, você consegue atender tantos. Essa é uma razão, é uma matemática que funciona, funcionou e vai continuar funcionando sempre, né? Nunca a gente vai atender todo mundo. Então, esse número talvez possa ajudar vocês. Se você está numa região com menos de 50 mil habitantes, o que eu comento é, ou você amplia o seu raio de atuação para a cidade mais próxima e tal, e vê se isso se soma, não só a quantidade de habitantes, obviamente, mas esses dados dessa pesquisa que você pode fazer. Maurício, essa pesquisa, como é que eu faço? Vai lá no curso orgânico, é R$1, é R$1, é praticamente de graça. Eu só não ofereço ele gratuitamente, como eu falei, porque a plataforma não permite. Se eu oferecer ele gratuitamente, eu não consigo colocar diversos recursos que estão lá, que são materiais para download, instrumentos de pesquisa, modelos de banco de dados, eu coloco tudo lá, está tudo lá para você fazer o trabalho. Então você pesquisa e analisa essa questão quantitativa. E aí você vai entender o comportamento dessa população, especialmente no caso da população empresarial, né? Contrata, não contrata? Está disposto a pagar por consultoria? Você está disposto? Quanto? Quais são as áreas da sua empresa, do seu negócio que mais você sente necessidade de um apoio, de uma ajuda? Onde talvez vocês são mais frágeis? E aí com uma pesquisa dessa, você entende a oportunidade. Opa, primeiro pilar, conhecimento, que você vai buscar tecnicamente. Segundo pilar, oportunidade. O espaço permite que eu acesse nessas condições. E aí chegamos ao terceiro pilar. Quando você analisa o primeiro e o segundo, quando você busca esse conhecimento, quando você entende que a oportunidade é viável, aí você passa para o terceiro pilar. E assim você está desenvolvendo uma estrutura para poder entrar no mercado de uma forma interessante. Qual é, Maurício, o terceiro pilar? É o plano, o planejamento. E o planejamento nada mais é do que você estruturar todo esse conhecimento técnico que você busca, está buscando ou vai buscar, e claro, testá-lo, né, aplicá-lo na prática de alguma forma. Quando eu estou falando aqui de conhecimento desse primeiro pilar, não é apenas você buscar a técnica, os métodos, é claro você testar eles. Com a empresa de um amigo, com a empresa de um parente, com um negócio virtual que você conheça, aplicar de fato. E aí, claro, você vai ter um tempo para isso, você vai precisar exercer. E olha que legal, no próprio curso de R$1, eu volto sempre nele, porque ele foi programado para isso, foi programado para dar esse auxílio inicial para as pessoas, para os profissionais. Você já é convidado a aplicar isso na prática em alguma empresa, né? Eu vou lá colocando os desafios. Agora, terminamos essa etapa, vai na empresa do seu amigo, do seu colega, de quem for, e aplica. E aí você está começando a criar a sua gordurinha, criar a sua casca. Então, voltemos. Pilar 1, conhecimento. Pilar 2, oportunidade. Pilar 3, o plano. O plano é nada mais, nada menos do que organizar quais estratégias seriam as mais adequadas para você pegar teu conhecimento e essa oportunidade e fazer acontecer. Maurício, existe algum modelo para esse plano? Obviamente que existe. Existe alguma linha de trabalho previamente estruturada para me ajudar a refletir sobre isso? Claro que existe. E onde eu encontro essa linha de trabalho, onde eu encontro esse auxílio, esse apoio técnico? Aí eu vou sair um pouquinho desse curso orgânico que eu comentei de R$1 e vou para o canal, para o próprio canal. Na semana passada eu encerrei, está numa playlist aí chamada Consultoria Empresarial na Prática, ou Consultoria na Prática. Eu encerrei uma série de 7 vídeos sobre como você fazer consultoria do início ao fim. O convite que eu faço é: veja a playlist, assista os vídeos. São 7 vídeos, dá lá mais ou menos umas 2, 3 horas de trabalho. E você vai ver com detalhes como você cria a tua estratégia, como você cria o teu plano. Então, olha só, para cada pilar eu estou tentando compartilhar uma solução. Primeiro pilar, conhecimento. Você vai buscar conhecimento técnico, obviamente, em várias esferas que você achar viável. Eu, claro, estou oferecendo o curso orgânico porque ele custa R$1, né? Então, ali você já vai poder ter uma bagagem técnica muito interessante. Pilar 2, oportunidade. Você aplicar uma pesquisa e compreender se essa região que a gente considera que tem mais de 50 mil habitantes está apta e aberta para receber consultoria. E terceiro, você tem uma playlist no canal de consultoria na prática que você pode ter detalhes de como criar a tua estratégia para acessar o mercado, para se planejar para entrar nesse mercado. E era disso que eu queria falar hoje. A gente falou aqui de um verdadeiro tripé que ajuda muitos de vocês a responder a pergunta: quero ser consultor empresarial, o que faço? O que devo fazer? Minha dica é: siga esse tripé, é a primeira coisa que você tem que fazer. Conhecimento, oportunidade e plano. Se você quiser, reveja esse vídeo, vá anotando algumas dicas, algumas orientações. Tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, dificilmente vocês vão encontrar em algum livro, em alguma bibliografia, porque faz parte da história da minha vida profissional dos últimos 20 anos, né? Quase 20 anos, são 18 anos e pouco. E não apenas minha, né?
Quando eu falo do programa Alavancar, eu sou o criador desse programa, obviamente, mas ele foi escrito a quase 1.300 mãos. Por que eu falo isso? Porque ao longo de todo esse período eu atendi mais de 1.300 empresas. E aí eu criei o meu próprio Big Data, pegando as atividades que davam certo, os casos que davam certo, as ferramentas que a gente aplicava e davam resultado, as que não davam resultado, as que a gente só gastou tempo e dinheiro, e passei esses quase 20 anos lapidando tudo isso. O que funciona, o que não funciona, o que faz sentido, o que não faz sentido, e transformei num programa Alavancar. Convido vocês a conhecerem, programaalavancar.com. Mas não esqueçam, vídeo de hoje, como entrar no mundo da consultoria. Primeiro passo, pensar no tripé. Conhecimento, oportunidade e plano. Eu sou Maurício Quepe, contem comigo, acessem as redes sociais, o que você quiser trocar de informação com a gente, por favor, manda e-mail, Zap, Instagram, Face, LinkedIn, onde você quiser nos achar, você vai nos achar. E mais uma vez, eu faço questão de agradecer, tá aqui sempre comigo, agradeço. Mais de 300 profissionais em Portugal, inscritos e participando efetivamente do programa Alavancar. Muitos deles já relatando para nós que as consultorias estão indo de vento em popa, graças a Deus. Isso é o que a gente sempre espera. Tchau, tchau.